Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um episódio do Podtal, onde a gente fala sobre empreendedorismo da vida real, onde a gente fala sobre histórias e sobre pessoas que têm muito a contribuir com quem quer empreender, com quem já está empreendendo, no micro, pequeno empresário, né? Hoje recebo o Mairan, presidente do Desenvolve MT. Antes de passar a palavra a ela, eu vou fazer uma breve leitura para iluminar a nossa conversa. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Com essa palavra, vou deixar aberto aqui para acompanhar a nossa conversa, né? Com essa palavra a gente abre, né? E eu sempre invoco aqui a minha missão de vida, a missão de empresa, a missão também do podcast, por que não? Que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. É o trabalho do consultor, no final das contas. Se a gente não contribuir de alguma forma com conhecimento e servir também, por que não? A gente não atinge objetivo nenhum, né? Imagino que na sua função, o servir e a entrega de conhecimento tem tudo a ver com o trabalho que você faz hoje. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. A palavra de Deus é tão engraçada, né? Porque ela é extremamente moderna o tempo todo. É, Atual, contemporânea. Isso que está escrito há milhões de anos, hoje você lê e as coisas se repetem, né? De aplicar isso com muita dedicação. E realmente eu me vejo nessa palavra de propósito de servir. É o que eu faço, é a minha formação, por onde eu trabalhei, as coisas com que eu fiz, tem muito a ver com servir. Eu acredito que servir ganha muito mais você do que o outro. É, é é verdade, uma troca valiosíssima, é verdade. não é? E no final das contas, quando a gente fala de servir, qualquer função, qualquer posição, qualquer área, você pode servir, né? Qualquer. O médico, o empresário, o administrador, o contador, o Quando você está ali com videomaker, aquele né? conceito do servir, né, na essência da palavra, é maravilhoso. Você sai da sua casa com um propósito, você volta com um propósito. Você sabe o que que você precisa fazer amanhã, já com um olhar muito de, olha, não posso só passar em branco, eu preciso trazer um legado e esse legado ele tem muito a ver com servir. As pessoas lembram uma das outras por aquilo que elas foram ajudadas, atendidas, enfim. Você falou propósito. É verdade. Como a definição do propósito ajuda o profissional, barra, o empreendedor, né? Uma pessoa em geral. A definição do propósito, ela é importantíssima, né? O propósito ele traz estratégias muito claras do que você quer, por que você quer, e você começa a atuar para fazer isso. Então você não está ali navegando onde qualquer vento te serve. Você tem um propósito e você sabe onde você vai chegar e como você vai chegar, né? Então você trabalha para isso. Tem uma frase que eu já até repeti aqui, acho que mais de uma vez, porque eu gosto muito, de Washington Oliveto, um dos Uhum. maiores marqueteiros que o Brasil já teve, né? E ele diz que a boa ideia só vem para a mente que está preparada para recebê-la, Sim. né? Traduzindo isso em propósito também, a partir do momento que você sabe o que você está procurando, para aquilo chegar até você é muito mais fácil, porque vai estar no radar, o seu radar vai estar ligado, né? Você tem um planejamento, né? Você vê caminhos, você busca maneiras de fazer aquilo mais rápido, contando com pessoas, tentando ali tirar caminhos, né? As dificuldades elas vão acontecer para você e para todos, mas aí você entende que faz parte do propósito. É, É isso, e no final você acaba até adaptando as coisas que vão claro, acontecendo com o seu objetivo. exatamente. Peraí, o microfone, o copo de água já não deixam de ser só isso, eles são instrumentos, ferramentas para eu chegar em algum lugar, né? Exato. Nós estamos conversando aqui, nós estamos decifrando o que que é o empreendedorismo no final das contas. É isso que eles fazem, não é? Exatamente. Eles têm ali Curioso. uma coisa na cabeça muito clara do que eles querem fazer, como eles querem fazer, e nós estamos ali na Desenvolve atuando como esse mecanismo de ferramenta. Então, Perfeito. você tem, né? Você tem sua aptidão, você tem o seu planejamento, você sabe onde você quer chegar? Ótimo. Então, parem, vamos organizar essas ideias e conte com a Agência de Fomento do Estado, porque ela está ali justamente para isso.
Eu quero falar sobre o Desenvolve. Aliás, você é a pessoa para falar e apresentar para a gente o Desenvolve. Mas antes de chegar nesse assunto, eu queria que você contasse quem é Mairan, uma mulher assumindo a presidência do Desenvolve MT, que é um órgão muito importante para o nosso estado, para o empreendedorismo do nosso estado, né? Me conta como é que você chegou nessa posição. Olha, as pessoas fazem tanto essa pergunta e é engraçado porque esse mundo ele é feito de oportunidades. Então, tem tantas mulheres maravilhosas com potenciais gigantescos também, com uma qualificação técnica de excelência, mas eu tinha um propósito. Então, eu sabia onde eu estava e aonde eu gostaria de chegar e eu trabalhei para isso. Então, a oportunidade veio, aquele ditado que as pessoas falam: olha, o cavalo selado passou. Uhum. Eu estava com uma oportunidade, havia me dedicado muito para o trabalho, como as pessoas fazem, é fruto de dedicação, e a dedicação traz resultado, né? Não tem outro caminho. É, Então, a Mairan, ela está ali à frente da Desenvolve MT como presidente há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, mas na agência de fomento eu já estava há mais tempo, então eu sou prata da casa, né? Estava lá, não é uma pessoa que veio de fora e tudo mais. muito Então, legal já isso, estava né? na nossa rotina, a gente já discutiu o que nós pensávamos em fazer para crescer a Desenvolve, para potencializar, nós conhecíamos as dores. Então, quando a oportunidade veio, falou, opa, que bom. Agora a gente já sabe o que fazer, nós temos ali a nossa sinergia do dia a dia com a equipe e começamos a fazer esse trabalho que as pessoas têm reconhecido, têm visto, têm procurado a Desenvolve. Então, eu sou formada em turismo e contabilidade, sou turismóloga e contadora. É, Entrei em turismo com os meus 14 para 15 anos fazendo faculdade de turismo, que também me ajudou muito. Eu hoje vejo Claro que assim, sim. o turismo Principalmente no estado que a gente está. exatamente é um potencial gigantesco. Nós temos coisas lindíssimas aqui, né, para explorar, coisas muito bonitas, que precisam de uma infraestrutura, obviamente, porque ainda que a pessoa goste de ir na cachoeira e tudo mais, ela quer o mínimo de infraestrutura, mas que tem sido feito esse trabalho para conseguir isso. Depois eu fui fazer contabilidade, morei um tempo em São Paulo. Comecei minha faculdade de contabilidade lá, porque eu também gosto, assim como você já estava trocando ideias, eu gosto de fatos, eu gosto de números, É, né? analítico, né? Eu sou analítica, eu falei, eu gosto de parar e sentar e entender por que que as coisas são assim, se é assim porque já está há 1000 anos, ou se é assim porque alguém deixou passar e vamos avaliar oportunidades, etc. Então, há 2 anos atrás, me foi dado o convite, me chamaram para assumir a presidência. Como todo grande desafio, obviamente eu parei, refleti e falei, e agora? É um desconforto, né? Claro que é. E a responsabilidade, Nossa. não é? Porque uma coisa é nós estarmos ali no nosso dia a dia, fazendo o nosso cotidiano, claro que sempre procurando crescer, todo mundo faz isso, mas aí quando me veio a responsabilidade, eu falei, então, é a presidência. Aí você para e fala, opa, calma aí, é diferente, né? Então nós somos mais de 80 pessoas, nós atendemos todo o estado, nós temos um alvo muito claro de onde a gente está e de onde a gente quer chegar. Mas eu aceitei o desafio, eu sempre digo isso, inclusive no dia que eu fui tomar posse, as pessoas falaram, por que que você aceitou? Eu aceitei porque eu acredito em gente. Assim, as pessoas que estavam lá, eu já conhecia essas pessoas. São pessoas que trabalham muito. Eu acredito que o trabalho em equipe, ele sendo bem estruturado, dificilmente vai dar errado. Uhum, Sendo bem conduzido, porque todo mundo sai das suas casas com o propósito de vencer. uhum. Eu não acredito muito naquela questão de, ah, tem uma pessoa que dificulta. Todo lugar existe as suas dificuldades. Mas, assim, a equipe está tão organizada e feliz com o resultado que tem, que é difícil você retroceder. Né? Hoje eu escutei mais cedo que falava, as pessoas elas não gostam de ir para academia até ter o resultado da academia, então não É gosta. verdade. As pessoas não gostam muito de ler até elas começarem a ler e perceber que aquilo abriu a mente dela. E naturalmente, na hora que nós conseguimos a trabalhar e a gente percebeu que o trabalho tem trazido o seu resultado, o seu reconhecimento, isso traz um engajamento natural da equipe. É. Então é isso que a E, gente está fazendo. e aqui fora, e aí eu vou dar uma visão de quem está rodando a empresa, né? Uhum. Como o Desenvolve vem ganhando espaço na boca do empresário. A gente ouvia, lógico, os empresários já sabem, né? A grande maioria já tem uma breve noção do que é o Desenvolve, mas de um tempo para cá a gente vê isso cada vez mais forte. Não estou intimamente
ou diretamente ligando a sua presidência ou não, Uhum. mas eu estou dizendo que a evolução da instituição ela vem acontecendo, né, para o micro e pequeno empresário aqui fora. Que é a É nossa bem legal. essência, né? A gente existe para isso. A gente para, a gente entende o nosso desafio e sabe que a gente está longe de estar onde nós gostaríamos. Então, o fato da nossa evolução não faz a gente parar hoje e falar, ai, que bom, já estamos onde a gente gostaria. Não. A gente sabe que há um caminho para se desenvolver, nós precisamos de sistemas, nós precisamos de processos, mas nós paramos e falamos, calma aí, com o que nós temos, nós entregaremos o melhor. É um Perfeito. compromisso nosso, nós somos agentes públicos, nós somos remunerados para isso, né? Então, eu tenho que ter como compromisso o atendimento daquele empreendedor, porque é uma realização de um sonho. E sonho das pessoas você não brinca, Uhum. né? Você não brinca. Quando você escuta aqueles depoimentos que a gente tem postado no Instagram, o site, aquilo é extremamente satisfatório, Nossa. não é? Claro que Para quem faz o depoimento e para quem está com ouvindo, né? Poxa, pode certeza. ser eu também. Quando você olha aquilo e você fala, nossa, todo o trabalho, obviamente, você tem uma entrega para alguém dentro do servir que nós estávamos falando. Mas quando você está ali como ente, que é o que você faz, a diferença na vida das pessoas, as pessoas podendo economicamente agora ser independentes, gerar emprego e renda, melhorar ali o seu padrão de vida, é incrível. É É incrível. incrível. É um baita de um propósito, né? Sim, E o Desenvolve é uma baita de uma ferramenta para atingir esse propósito, né? sim. Das pessoas e da sociedade em geral, né? E hoje o que nós fazemos é justamente fazer a Desenvolve ser mais reconhecida para que as pessoas tenham convicção de que a agência existe, que o programa existe, que eles podem contar com aquilo. É. Muitos empresários que nós já atendemos, pequenos, MEIs, né, que é o porte que a gente atende, falam, poxa, eu não conhecia Desenvolve, eu estou aqui pegando e agora eu já tenho um amigo pegando e a gente tem, por exemplo, uma mulher empreendedora que agora ela leva as amigas empreendedoras dela para lá. Sensacional. Enfim, é um trabalho de sucesso de todos, com certeza. Eu faço parte de um projeto social chamado Bem da Gente, Uhum. junto com o CIEDS, que é uma das maiores instituições de filantropia, ONGs do Brasil, relacionado ao empreendedorismo, né? E a gente conversa muito sobre isso. É a cabeleireira que quer comprar só os equipamentos, 800, 1.000, 1.500 reais. É a pessoa que quer fazer pudim para vender, sabe? É, os micro mesmo, É sabe? os micros. É E o taxista, o borracheiro, até os nossos limites de teto, quando a gente vê hoje para dentro de um mercado de economia, nem são tetos tão altos. sim, São tetos que atendem desde o pequeno até ali que já está estruturado, mas é um valor de impulsionar. É um valor de acreditar. Então, né, o que o governo faz através da Desenvolve é: olha, nós acreditamos no teu negócio e nós vamos juntos. Nós perfeito. sabemos, né, da importância da independência que se tem quando você fica ali. Ande, É, é. ande, conte conosco, mas toque, Isso ande. muda não só a vida financeira, e aí eu trago de novo esse projeto que eu estou fazendo parte. Ele não muda só a vida financeira daquela pessoa, né? Ele consegue deixar de ser um assalariado e se tornar um empreendedor. E muitas vezes no segundo, terceiro mês ele já está ganhando 2, 3 vezes mais do que ele ganhava como Nós temos assalariado. pessoas que fizeram rotas profissionais, aí eu fazia isso, enfim, eu estava executando essa atividade como um mecanismo de, né, de suprir financeiramente, mas Exato. agora eu consigo fazer outra coisa. É. Enfim, De é uma novo a palavra oportunidade, propósito. Eles propósito. têm também propósito, né? Os Todos. micros têm propósito. E quando você tem a possibilidade de entregar uma ferramenta dessa, dinheiro, no final das Sim. contas, capital, fomento, a palavra certa, no final das contas você tem uma sociedade em geral que vai crescendo, né? Todos ganham. No macro, isso tem um efeito gigante. Quando a gente olha países de primeiro mundo, países desenvolvidos, né? Não, só o primeiro mundo, não. Quando você está ali tratando de países desenvolvidos, a economia, a potência do mercado, é isso que faz com que a coisa acelere e É, aconteça, né? Então, você trazer isso como oportunidade para essas pessoas é grandioso. a gente vê que ela muda a vida financeira, mas muda também o psicológico, a Total, confiança, a família, o relacionamento, vai mudando tudo, né? tudo, Vira um efeito cascata extremamente positivo. tudo. É isso mesmo. Atira em um lugar e atinge muitos É uma outros. cadeia. Né? Quando a gente atende muitos bares e restaurantes, então vem um turista de fora, ele conhece o Mato Grosso com aquele
restaurante bem estruturado, com um lugar legal para ele ser atendido, com uma mão de obra qualificada. Então, nós temos também hotéis e pousadas que esses turistas também vêm, chegam lá a uma cama confortável, a um trabalho bem feito, né? As pessoas começam a falar, opa, Mato Grosso tem todo um Sim, potencial. Nós exato. somos o estado do agro de maneira inquestionável, mas nós somos o estado de tanta coisa, né? Não Está... é só agro, né? Não. O agro, ele de fato está aí, ele é formalizado, não há o que se questionar, mas nós temos um público de empresariado que faz o Mato Grosso também acontecer, Exato. né? É mistura, é uma mistura de gente, é uma mistura de competências, uma mistura de qualificação. Nós estávamos vindo para cá e nós temos muito isso de referência. Falou, olha, o pastel daqui é uma delícia, o salgado daqui é maravilhoso, enfim. E essas pessoas, elas podem depois constituir esse negócio deles para também ser uma referência sobre isso, É com a verdade. infraestrutura necessária. É verdade. Às vezes falta capital, e aí esse capital é o que a gente está falando. Sim, Às vezes não é muita coisa, né? Você não. disse do teto de capital. Às vezes 1 milhão para o pequeno, micro e pequeno empresário vai fazer pouca diferença. Sim. 10 mil muda a vida do cara. No sentido de Muda, nós estrutura, temos no sentido linhas de lá, empurrão. uma linha entrando um pouco nas nossas linhas, Vamos embora. de mulheres, jovem empreendedor, para quem está começando, de até 15 mil reais. Se você um dia tiver a oportunidade de conhecer o que essas pessoas conseguiram fazer com esse recurso, você fala, poxa, né, realmente é a ferramenta com a vontade, com o propósito. É, Eles fazem acontecer. é. A gente costuma dizer também que brasileiro é um povo empreendedor nato, né? Super criativo, E né? persistente e adapta, e a gente não deu certo aqui, nós vamos pro plano B, não deu B, a gente vai fazer o C dar certo, enfim. A gente não tá ali amarrado naquelas questões de que as coisas precisam ser assim, assim, então nós vamos nos reinventando É. porque é necessário fazer Uhum. isso no país. E esse público faz isso muito bem. A gente faz muito plano de negócio, Muito. início de negócios e tudo mais. Durante o desenvolvimento desses trabalhos, surgem ideias, surgem soluções ali, que você fala, meu Deus do céu, nós não tinha chegado perto de uma ideia dessa, sabe? Sim. E vem dali coisas que você fica encantado, fica maravilhado. É o Eu digo, é brasileiro, né? brasileiro. Eu digo até que a nossa necessidade nos faz ter uma mente criativa maior do que de todos os povos que a gente conhece, É, né? a Porque necessidade. ah, eu Super. tenho um ditado que diz que a necessidade faz sapo pular, e de fato faz, né? Porque você vai remodelando. A gente tem uma história de uma mulher empreendedora que ela trabalhou a vida inteira, ela teve uma vez, acho que uma AVC, se eu não me engano, ela não conseguiu mais desenvolver aquela atividade. Ela falou, mas opa, calma aí, eu vou fazer outra coisa. E ela pegou um recurso com a gente, ela hoje faz sapatilhas, ela exporta essas sapatilhas. Olha aí. E assim, para ela, a coisa foi toda readaptada, porque ela falou, chegou o meu momento de fazer isso, ficar parada eu não irei. Então eu preciso construir a minha história. E É foi um isso que ela baita fez. case, né? Sim, E o que vocês estão fazendo nas redes sociais, e aí se você me permite a opinião, é sensacional, né? que bom. Porque valoriza demais essas pessoas, né? Histórias motivam as pessoas, não é? Nossa, claro que sim. Quando você vira e fala assim, nossa, desenvolve, me emprestou X milhões de reais. Claro que isso é importante, isso é número. Nós somos estatísticos, a gente gosta de Uhum, número, mas quando você vira e fala, não, você emprestou para o barbeiro, você emprestou para a moça da sapatilha, para o uhum. rapaz do frango frito, isso ganha cara. Pertencimento. Você Exato. diz assim, opa, pode ser eu também. Eu sou a próxima. Uhum. Inclusive é o que a gente mais escuta. Olha, eu sou a próxima, eu estou pleiteando e etc. E eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de solicitação de crédito do Desenvolve Uhum, através da plataforma, do uhum. site. É incrível de ver. Se vocês ainda não conheceram, De ponto ponto .mt, .mt, isso, ponto ponto .gov.br. .gov, pronto. Se vocês ainda não conheceram, acessem lá. É muito fácil, É, a é muito pessoa ela faz a simplificado, né? simulação dela. E olha, vem novidades por aí. Daqui a um tempo ainda vai ficar mais simples. A gente é uma coisa que nós gostamos de explicar, que é o que acontece. Nós não somos um banco comercial, nós não temos ali dados de cliente. Então, quando você chega até a Desenvolve para solicitar um crédito, é o primeiro contato que nós estamos tendo. Às vezes as pessoas fazem muita comparação com aquele relacionamento comercial que você já tem em um banco X ou Y, Uhum. onde você chega lá e fala, está pré-aprovado.
Mas as pessoas esquecem que lá você já movimenta seu cartão, ele já sabe quanto você recebe, ele sabe quanto você gasta. Provavelmente a sua restituição de imposto de renda ou que você vai pagar tá tudo por lá. Não Uhum. desenvolve, não. É o primeiro contato que nós temos com a pessoa. Então, nós pedimos algumas documentações para nos possibilitar exatamente fazer essas análises. De qualquer maneira, a pessoa consegue fazer tudo pelo site, colocar a documentação no site, fazer a sua solicitação e até assinar o contrato de maneira digital. Exatamente. Tudo por lá. Exatamente. É extremamente facilitado. Eu acompanhei esse processo. É, a gente vai, é o que se disse, é um pouco do propósito e da busca de lucro. Eu vou ser bem reto e direto, né? Sim. Bancos tradicionais, eles estão buscando principalmente isso, né? O nosso lucro é todo social. Quando a gente fala sobre os juros da operação, nós trabalhamos lá com juros negativos. Por que que nós falamos negativos? Nós estamos falando aí de uma taxa básica de juros no país na ordem de 14, 14,25. Os nossos juros lá, as pessoas fazendo o pagamento em dia, até para os grandes, porque os pequenos, então, aí que é subsidiado mesmo. Os pequenos, a nossa taxa de juro começa com 0,37 ao mês. Nossa. E é engraçado que quando a gente fala isso, as pessoas falam, é 0,37 mais alguma Mas coisa? Não, é 0,37. já me perguntaram, tá, mas e o E o final? O que que final? é? Não, e o É isso final é, mesmo. na verdade, o final diminui, porque é 0,37 com bônus de adimplência de 30%. Se Nós, pagar se antecipado. pagar em dia, não é nem antecipado. Então, teu boleto vai vencer dia 15, você vai pagar dia 15? Vai. Nós te damos um desconto sobre os juros que já é muito Mas, baixo. gente, Então, assim, legal, hein? todos os nossos juros, a gente trabalha essa questão do bônus de adimplência. Ele não chega ali pagando em dia, em torno de, aos que pagam em dia, em torno de 8,7, 9,3. E se for o juro cheio, o mais caro que nós temos é 1,2 ao mês, sem nenhum indexador, sem nada. Você sai de lá sabendo qual é o valor da sua parcela, quanto é que você vai pagar, sem nenhuma surpresa. Você pega algumas linhas de crédito que são atreladas a Selic, por Sim. exemplo, né? Você tem Geralmente é Selic mais alguma coisa, né? é, Selic mais é, meio, é. Selic mais 0,75. Então, quer dizer, você depende muito de fatores externos, Sim, né? Governo, clima, seja lá o que tudo. for, economia. Dólar, economia Ah, mundial, valor. Não, lá você sai, você sabe quanto você vai pagar, quando começa o seu processo, quando acaba o seu processo, enfim. e aí, quando a gente fala em gestão financeira do micro e do pequeno, nossa, que confusão isso gera quando não tem essa definição. Porque você lança lá, aí eu tô falando da prática, né? Sim, Contador, sim. joga o contas a pagar, você tem que jogar uma base, porque Tem. cada mês vai vir um valor. Você coloca um delta, porque você não sabe direito ali, você acha que a parcela é 100, mas pode virar 127, você pensa que não, mas 27, a Nossa, depender da tua margem de lucro no final do teu contrato fica muita puxado, diferença. né? Então, por isso nós trabalhamos lá com taxas pré-fixadas. As Muito pessoas legal. saem com seu valor claro do quanto pagar. E isso comunica diretamente com o micro e o pequeno. Sim. O micro e o pequeno que é uma coisa mais simples, mais direta, mais simplificada mesmo, né? É a Cara, realidade deles, as coisas precisam ser adaptadas ao tamanho que, né, do teu negócio. Então, talvez para aquelas pessoas que estão muito grandes e a oscilação do dólar não importa e você está ali comprando commodity, via commodity, tudo bem, não é o nosso público. Nós, uhum, nós atendemos ali os pequenos e médios, o nosso limite de teto de empréstimo é 1,5 milhão. E aí, esse ano, inclusive, você falar daí das nossas mídias, o trabalho que tem sido feito, né? O crédito comercial muito atuante também. Mas nós estamos em meados de abril, nós já ultrapassamos os 30 milhões liberados. olha isso. E nós queremos chegar em dezembro com mais de 80. 80 milhões de meta Mais de de 80 milhões liberação. liberados. Fechamos ano passado com 64 municípios, desculpa, 72 municípios em todo, né, todo Mato Grosso, que é a nossa área de atuação. Liberamos 68 e esse ano a gente só para se chegar no mínimo nos 80. Muito legal. É isso. E no final das contas a gente traduz isso em um número, porque tem que ser medido de alguma Sim, forma, né? Só que nós estamos falando de fomento de direto, é na empreendedorismo, né? veia, né? Você está ali falando das pessoas que agora abriram o seu negócio, tem duas pessoas trabalhando, tem ele e mais alguém da família dele Olha aí. trabalhando. Você tem esse recurso chegando no município, nós temos um trabalho de parceria com os municípios que é extremamente valoroso, porque nós conversamos isso com os prefeitos. Os prefeitos têm suas limitações constitucionais. Sim.
né? Então não dá para atender todo mundo em tudo, principalmente no aspecto do empreendedorismo, quando se trata de recurso direto. Mas aí nós temos esse trabalho de parceria com os municípios e colocamos um agente de crédito lá. Por quê? Em que pese o nosso processo ser todo digital, as pessoas, né, começamos a palavra falando sobre isso, elas são diferentes, com as suas qualidades diferentes, com as suas Uhum. características diferentes. Tem gente que gosta do digital, mas tem gente que gosta de ir lá ser atendido por alguém. É analógico por natureza. É Exato. isso aí. E aí vai ter uma pessoa lá para te atender também. A maioria das prefeituras hoje tem o seu agente de crédito representando o Nós estamos Desenvolve. hoje em uns 48 municípios e estendendo também com meta para ampliar essa parceria. Então, aquelas prefeituras que estão nos ouvindo, se me permitir, eu gostaria de fazer o Por convite. favor. Se você tem interesse de ter um agente de crédito da Desenvolve lá, nós capacitamos essa pessoa, nós fazemos todo o treinamento, mandamos material gráfico, fazemos o acompanhamento de fato. Todo mês mandamos, entrou esses pedidos do teu município, essas pessoas estão precisando de ajuda, e aí você tem um ponto focal dentro do teu município. Muito legal, né? E isso para a prefeitura, vamos falar agora de comercial, né? Pensando como empreendedor, isso para a prefeitura é um baita ponto positivo, né? Você imagina, A a prefeitura prefeitura leva buscar um isso. tipo de ajuda dessa. Exato. Falo, o meu empreendedor aqui, o meu pequeno, o meu mercadinho, quem tá ali, eles podem contar com a Desenvolve MT através da prefeitura e governo do estado. Uhum. Todavia, aquela que ainda não tem o agente de crédito, as pessoas também têm um acesso online que pode Livre. buscar, independente da cidade que estiver. Pode entrar no site, fazer todo o pedido por lá. Esse trabalho da parceria, ele é justamente para nos ajudar a divulgar as informações. Uhum. A divulgação, a informação hoje é ouro, né? É E verdade. muitas pessoas, elas pegam até recurso em outros bancos, pagando juros extremamente altos, ou juros de mercado, vamos dizer assim, por desconhecimento da Desenvolve MT. E a Desenvolve MT ele é um braço do Estado com um compromisso social de trazer um fomento para o município, um fomento regional de cadeia, setor industrial, meio, pequeno, enfim. Você E com esses juros. você colocou um ponto que é muito importante para o micro, para o pequeno, a questão do histórico bancário, né? Uhum. Aqui em Cuiabá a gente fala da puxar a capivara, né? Quando você já tem um relacionamento com o banco, é bem provável, já aconteceu comigo e deve ter acontecido com muita gente, de ter oscilações financeiras. Você passa por vales vez ou outra. É natural, Natural. E o empresário principalmente. sim. E esse banco fica com esse registro. E Fica, ele usa esse registro na hora que você vai buscar um crédito, né? fica. O Desenvolve tem essa peculiaridade, né? Sim, mas em que pese nós sermos uma agente de fomento do Estado, nós fazemos a análise de capacidade também. Muitas vezes nós recebemos pergunta, fala, poxa, meu nome não está negativado, mas não consegui a liberação do crédito. Eu sempre deixo isso muito claro, pessoal, a negativação, ela é uma foto de hoje. É. Então, hoje eu estou aqui com você. Agora, como as instituições olham? Como era o comportamento ao longo de 3 meses, 6 meses? Então, não é só hoje. Hoje você pode estar sem restrição nenhuma, Uhum. justamente por conta da oscilação. Então, hoje você não tem, mas amanhã você pode ter a letra de crédito. Dá mais uma melhoradinha no teu Uhum. perfil de pagamento e isso volta, possibilitando você ter acesso aí às linhas. E uma das formas de melhorar essa possibilidade de acesso a crédito é movimentação, né? Sim, Movimentação bancária, pagamento de boleto em dia, né? Você começa a existem birôs valorizar o hoje seu que eles CPF, seu ensinam CNPJ. você aí fazendo isso da valorização. Você Exato. fala, olha, tua letra tá assim, tenta agora, faz isso, faz aquilo, porque essas informações hoje, elas são muito compartilhadas. Uhum. Então, esses birôs de crédito, eles têm lá na base deles milhões de empresas que movimentam cartão de crédito, que sabe essa questão de DDA ou agora banco aberto, onde você está com o teu boleto, Uhum. na hora que você abre lá já está escrito, seu boleto já está aqui para pagamento. Uhum. Porque essas informações, elas são, de certa forma, compartilhadas e ela ajuda ali a manter todo um processo no sistema financeiro. Sim. E no final das contas ela vai retroalimentando o seu É isso, score, né? é isso. Muito legal, né? Eu gosto. Eu gosto. No final das contas, se a gente pega, vamos colocar 80 milhões de crédito ou Uhum. capital a ser liberado, transforma isso em faturamento de cada empresa que pegou R$ 1. A gente está falando de movimentações de alguns milhões, ou quem sabe Sim. bilhões.
né? Isso volta, Quanto exato, é quanto isso cíclico. alimenta o nosso estado, né? E a gente tem aí visto um trabalho de um governo fazendo obras, fazendo entregas, devolvendo aquilo que precisa ser devolvido para a sociedade, porque de fato é um direito nosso, Uhum. né? As grandes comparações que existem, poxa, nos Estados Unidos é barato isso, e as pessoas fazem, bom, é barato e você precisa fazer toda uma contratação de um serviço de saúde, de um colégio, papapá, enfim, essa coisa toda. É, Então, dentro da nossa realidade, nosso modelo macroeconômico, você pagou esse imposto, precisa voltar em serviço para você. É assim que a coisa é desenhada. E realmente, esses 80, quando ele volta para o município, na arrecadação, aqueles que nós atendemos que prestam serviço, volta para o município. No ICMS, ele voltou para o Estado. E aí, a gente tem condição de fazer mais entregas de hospitais, de colégios, de creche, claro. de estrada, O enfim. efeito disso na sociedade, né? Comunidade em geral. Sim, e é de uma coisa que nós necessitamos. Então, não é um adicional. O crédito, ele é necessário para o empreendedor. Quando você hoje coloca na ponta do lápis ou você vai estudando sobre economia, poucas pessoas trabalham o empresariado inteiro com recurso próprio. Faz muito sentido. Geralmente, você traz um pouco de recurso de terceiro Sim. nesses empréstimos É. e alguma coisa do seu. Na consultoria a gente até orienta, Cl- dependendo da situação. Exato. A gente troca o nome de dívida por alavancagem financeira. Sim, Fica bem mais bonito. muito mais. Muito mais. Mas é necessário. Então, quando você começa a estudar e ver os caminhos que você tem, o que você pode fazer, quando você entende que aquele recurso está ali à sua disposição com aquela taxa de juro, você começa a fazer um planejamento adequado. Né? Você fala, opa, eu consigo fazer esse copo porque vai me dar tanta margem de lucro, mas eu tenho um compromisso de pagar esse fornecedor porque vai me permitir depois aumentar o meu negócio, enfim. Exato. Ninguém quer ser pequeno o tempo todo, né? É. São E etapas. muitas vezes o negócio ele vai empurrando, o crescimento do negócio vai empurrando para uma necessidade. Aí você pega um empresário que às vezes tem medo de pegar um crédito, acessar uma linha, né? Cara, às vezes o seu negócio tá te empurrando, vai que o negócio se paga, né? Essa frase sua é muito propícia, porque nós temos muitas pessoas, às vezes, que chegam lá e falam: olha, eu sou MEI, mas eu consigo faturar um pouco. E vai chegar num momento em que, assim, o teto de valor que você consegue num crédito para MEI, ele é limitado. Então, não É, adianta você ficar falando, bom, mas eu não estou faturando isso, eu não estou faturando aquilo. Aí, teu crescimento, ele está colocado em sim. risco, porque você não vai conseguir outras oportunidades. É, Vai ser difícil alguém chegar e falar, olha, vou emprestar 80, 90 mil, 200 mil, 300 mil para quem é MEI a vida toda. sim. Por isso existem as escalas de faturamento e por isso existem os portos das empresas. Porque ela precisa ter sinergia ali com o teu recebimento, com o que você consegue, né, Uhum. fazer de atuação. E gera até um efeito psicológico no empreendedor, né? Sim, Eu quero me manter MEI porque, de alguma forma, sei lá, por motivos diversos, N's, né? eu quero me manter MEI. E psicologicamente você está se limitando Sim. também, né? É uma limitação. Claro que é. É uma limitação. Quando a gente vê, eu sou ME, mas eu já faturo no seu. Eu vou, tá, então vamos arrumar isso aí, né? Porque afinal de contas também nós somos uma agência do Estado com o juro subsidiado. Como que a gente vai chegar e ignorar todos os É, seus números? Não faria muito não tem. sentido. Não tem Exato. sentido. Se a gente pega esse capital vezes faturamento, a gente chega em números, gigantes. Sim. E aí você pega o reflexo desses números em outras empresas, que às vezes nem ouviram falar do Desenvolve, que às vezes não pegaram crédito, que acaba refletindo até nelas, né? Porque Total. o negócio começa a girar, você tem fornecedores, você tem clientes, você tem colaboradores, esses colaboradores recebem do seu negócio e acabam gastando no mercadinho da Da esquina, no mercadinho esquina. do mercado dele, E isso é um do bairro. diferencial da Desenvolve. Nós temos uma linha que ela trabalha um percentual para giro, mas nós não trabalhamos todas as linhas com giro justamente porque nós acreditamos que o nosso negócio é para que as pessoas façam investimento, para que elas melhorem, para que elas ampliem, para que elas troquem seus maquinários. Então eu pago direto o fornecedor. Então esse Entendi, fornecedor, ele emitiu uma nota para mim. Não é entendi. aquele dinheiro que eu entrego para o empreendedor 100%, Uhum. e eu não tenho lastro de absolutamente nada. Então acaba que daí vira o pagamento de não sei o quê, Vira viagem, vira vira um carro. viagem, vira tudo menos no negócio. Exato. Né? Então a ideia da Desenvolve é fazer com que o investimento aconteça lá no estabelecimento, onde você me manda a nota do teu fornecedor,
Não entramos em quem é teu fornecedor, não entramos se ele é o melhor, se você não poderia ter negociado um valor melhor, enfim. Isso é uma questão comercial, isso você Claro, fez antes. Chegou e falou, é esse fornecedor? Nós pagamos o teu fornecedor. muito legal. Você disse bem dito, é uma garantia e também é uma ajuda que tu desenvolve, né? Claro. Ele te disciplina de alguma forma. A maioria desse valor que nós pagamos em investimento, dos 80 milhões, foram para empresas do próprio Mato Grosso. Então, você imagina que nós emprestamos 80 milhões e que essas notas foram faturadas para empresas aqui dentro do Injetou estado aqui também. mesmo. Aqui, Sensacional. injetou aqui. Gerou aqui. Sim, Esse fornecedor, sei lá, da energia solar, que recebeu o sim. dinheiro do É, cliente que é foi lá. daqui, a Ele pagou o maioria é funcionário daqui. aqui, o funcionário foi, gastou aqui. As empresas que vendem É essas lindo isso, questões de né? bar e restaurante, que vende panela, fogão, não sei o quê, a maioria é daqui. A moça que compra roupa para revender, ela comprou a roupa, grande Uhum. parte de uma empresa daqui. Vira um ciclo de alimentação econômica, financeira É uma cadeia, sensacional. é uma cadeia. Sensacional. Você estava dizendo do crédito para mulher. Uhum. E é um crédito que eu já tive a oportunidade de ouvir e estudar. E é muito legal, né? Você dá uma oportunidade para aquela que ainda não se olha como empresária. É um empurrão e tanto, né? É um empurrão. Olha, quando a gente fala desse crédito até 15 mil, as pessoas falam, poxa, mas 15 mil não me mais atende. Nossa, Muitas pessoas estão ali começando, esses 15 mil, compra uma máquina, ela compra material de panificação, ela compra eh, escova de cabelo, secador, cílios, essas coisas que a mulherada gosta muito, né? E é um uhum, mercado ali que não para, é extremamente aquecido. uhum, Então, esse recurso, ele é o teu empurrão inicial. uhum, É um recurso para você começar. E sempre lembrando, desenvolve, você faz a tua operação hoje, você está lá regular com os teus pagamentos, com o teu crédito, chega um tempo, você quer pedir outro, fique à vontade. Então, é um valor de até 15 mil para a pessoa pagar em 4 anos, com 6 meses de carência, com o juro de 0,37. Pagou em sensacional. dia, 30% de bônus de adimplência. 0,37 com 30% de bônus chega a ser simbólico, né? Mas é simbólico, né? Eu diria que é mais do que Simbólico. mãe para filha. É. E isso que você falou é muito verdade, né, Maria? É o primeiro ciclo, é o primeiro empurrão. Ah, mas 15 mil não resolve o problema da minha empresa, porque Mas é um empurrão. eu quero ter 5, 6 cabeleireiros no meu salão, eu quero que reformar o meu salão. Calma, Calma. um passo de cada vez. E Pega nós esse temos ciclo, esse gira, compromisso vai a de novo. desenvolver. Nós não queremos chegar lá, nós não vendemos dinheiro. Eu acho que essa é a grande frase nossa. Nós poderíamos chegar e Perfeito. falar assim: você está precisando de 100? Toma 100, eu vou te cobrar o juro de mercado de Selic, mas não sei o quê, IPCA, tal, tal, tal. Então, eu estou vendendo Uhum. dinheiro. Não é o que nós fazemos lá. Tanto é que aqueles empreendedores que entraram no nosso portal, eles vão saber, eles precisam preencher o que nós chamamos de proposta de crédito. Nós queremos conhecer o teu negócio. Você vai aplicar onde? É. Né? O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu vou abrir uma barbearia, eu vou aumentar meu negócio de ferragens, né? Nós queremos saber da tua história aqui. E você sabe, aí volto de novo para o lado de cá, né, a vivência de campo na consultoria. Você sabe que essa necessidade ou barra obrigatoriedade no preenchimento da proposta, que é você definir um projetinho, definir ali para onde você vai aplicar esse capital. Sim, Ela é extremamente necessária para o empresário. Uma coisa é a gente chegar na consultoria ou no empresário, enfim, ou o próprio empresário chegar a essa conclusão de que ele precisa de um crédito. Ok, 100, 150 mil. Tá, agora vamos fazer o seguinte, antes de eu liberar esse crédito, vamos pensar onde você vai pôr. Ele gera uma disciplina, gera uma reflexão, reflexão, um autoconhecimento, uma autoanálise. De repente ele muda tudo, cara. Eu tudo. já presenciei isso com o empresário, a gente preenchendo juntos. Eu tô quase um discípulo de desenvolve, né? Ótimo. Eu saio falando de desenvolve para todo mundo, Que porque bom, mas tá a minha certo, área é consultoria agradeço. financeira. E não tem nada parecido, né? Cara, você Não vai tem. oferecer a consultoria financeira, você já está em uma empresa que já está precisando de uma ajuda Sim, financeira. Você pega o comparativo, é o que você disse, o comparativo de créditos na praça não tem, né? O não desenvolve tem. não tem E comparativo. nós recebemos, às vezes, muitos empreendedores lá que eles escutam nossa conversa aqui e falam, poxa, um juro de 0,7 de um, eu vou pedir.
Aí a gente fala, mas você vai gastar onde? Me fala um pouco do teu negócio, aí ele fica, não. Eu ainda não sei, eu sei que eu preciso por conta do juro. É, Então, quando nós falamos dessa questão da proposta, de sentar, vamos entender aqui, você realmente precisa, exato. teu caixa hoje possibilita você pegar esse outro empréstimo. Nós temos esse cuidado, esse compromisso, porque Compromisso. nós não vendemos o dinheiro. Perfeito. Então, é isso que nós Isso, trabalhamos lá. isso gera uma reflexão danada. Eu já tive a oportunidade de preencher junto com o empresário. é, Vamos desenhar aqui. E a gente chegou à conclusão que não precisava de Exato. 140. Sim, 80 já resolve. É curioso, sabe? muito. E aí você começa a trazer para o empresário um compromisso. Cara, você vai pegar E olha, que esse dinheiro é valioso para foi isso. você chegar lá e ter esse dinheiro disponível para você. Então, esse dinheiro precisa voltar, se for para você no teu próxima solicitação ou para outros empreendedores que também estão esperando a oportunidade deles. Então, há essa responsabilidade, lá nós dividimos o risco, vamos juntos. Quando as pessoas falam, o processo ele é burocrático, eu costumo dizer que ele é o menos burocrático que eu conheço, porque afinal de contas, você emprestaria dinheiro para mim sem você nunca ter me visto, sem você ter olhado uma documentação minha, Uhum, porque a maioria dos bancos também, o que que elas fazem hoje? Já é descontado na sua conta. Chegou o dia do boleto, eu vou passar e eu vou descontar. Você é exato. correntista aqui, dá os seus boletos como garantia, me dá a tua máquina de cartão de crédito como garantia. Não Exato. desenvolve, não. Então você vai sair de lá com o boleto. Existem sim garantias solicitadas, avalistas e tudo mais, ok. Mas através das documentações, né, e análise que a gente faz com o que você nos trouxe. Uhum, Então, o risco ele é dividido. Nós estamos ali porque nós acreditamos no teu negócio e nós vamos juntos. uhum, Não leva a responsabilidade só para você, porque seria muito fácil eu falar, não pegue 100, pegue 200, pegue 300. claro. Não, Atinge a meta rápido. atinge minha A que meta. custo, né? Exato. Um custo de inadimplência altíssimo. E nós não temos. Nós temos a meta de indicador de liberação, mas temos de inadimplência também. Claro que sim. Né? Então, cada área vai trabalhando para conseguir cumprir as suas metas. Exato. E passa a meta de inadimplência passa pela análise de crédito, Total, né? é tanto que no Tem que nosso ser sério. critério, Tem que ser o um negócio nosso sério. índice de inadimplência, ele é uma meta de risco e de recuperação de crédito e jurídico. Porque o jurídico trabalha ali nas ações que forem necessárias, enfim, para tomada de bens e tudo mais, a cobrança que executa, Uhum, propriamente dita, e o risco, porque afinal de contas, quem fez a liberação foi o risco. uhum. Então, o critério não está adequado, vamos ajustar. Vamos ajustar. Do mesmo jeito que o comercial tem por obrigação fazer o quê? Trazer as pessoas. Então, eles precisam trazer as pessoas. Ah, mas está improcedendo ou está passando. Bom, esse é cada um com as suas responsabilidades. Muito legal. É assim. Eu estava vendo o organograma, eu como curioso que sou, estava vendo o organograma do Desenvolve. É, tá a presidência, aí tem um monte de gente abaixo, É, só que também tem um monte de gente acima. tem. Você tem conselho, você tem, Tem. tem Não estou várias pessoas acima, sozinha, né? não tem. Quando a gente chega e fala, olha, nossa política de crédito é X. Não foi a Mairan que chegou lá e falou, olha, eu acho isso. Uhum, Não. Risco apresenta todo um estudo baseado no que nós estamos fazendo, nas práticas que nós estamos fazendo. Nós levamos isso para um conselho deliberativo que vai aprovar ou não aprovar. Virar e falou, opa, perfeito. peraí, eu não acho que nós devemos fazer isso, não é o momento para desenvolver. E é uma decisão compartilhada. Então, nós temos uma auditoria interna que é ligada direto ao conselho, inclusive. Então, eles conversam ali comigo, mas é ligado direto ao conselho. Mas nós temos controle interno, nós temos compliance, nós temos governança, áreas segmentadas. Obviamente que emprestar dinheiro é uma atividade de risco, Claro que sim. mas tanto é que essa semana agora nós ganhamos, inclusive, da CGE, o selo diamante com os nossos processos de transparência, estruturação como nós fizemos em 24, e que nós vamos melhorar para os próximos anos, porque é um compromisso nosso fazer isso. Eu vou mostrar minha ignorância aqui. Eu sou do empresarial. O Tá? que é o selo diamante? Explica para mim. CGE fez uma auditoria sobre todos os órgãos do Estado para entender o seu processo de transparência, de governança, de documentações, de manuais, de aplicação desses manuais, Compliance geral. compliance geral. Muito E legal. aí, dessas entidades dentro do Estado, 7 receberam o selo diamante, que é o máximo. Nós atingimos mais de 91% de conformidade das documentações que nos foram solicitadas. E tinha ouro, prata, diamante, nós fechamos ali no selo diamante. Bronze, Os resultados não são à toa, né? não. Eles são reflexo do que a gente está fazendo lá. Super. Né? Quando você começa a fazer todo esse trabalho
E é engraçado, porque hoje a própria equipe vira e fala assim: a gente olha para trás e foi muito importante como foi feito atrás. A história de tudo quanto é coisa, ela é significativa. Então, a história do para trás fez a Desenvolve chegar até onde ela chegou, e aí agora a gente parou e falou: vamos agora redesenhar os nossos caminhos para frente. É. Com muito respeito para tudo que foi feito, porque houve um trabalho também muito bom. Sim. Aí agora a gente para e fala: vamos nos reestruturar? Vamos. Então, quando você fala o marketing, eu adoro o trabalho do marketing. É reunião com o pessoal do marketing, fala: o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, crédito. Vamos para o interior, vamos para as feiras, vamos visitar clientes, vamos todo mundo dentro da sua área de atuação no organograma que você viu, Uhum. fazendo entregas que são necessárias para o resultado acontecer. É Muito isso. legal. O que você está dizendo é que na Desenvolve aplica-se gestão. É, Gestão, é descrição isso. de cargo, processos, Temos termos de funções, gestão organograma. compartilhadas, nós temos relatórios de metas, nós temos como é que nós estamos, como é que nós não estamos, A não gente está indo conversa bem. aqui sobre gestão nas micro e pequenas empresas e como fica claro aquela que não aplica nenhum tipo de gestão, controle financeiro, meta comercial, Tem que gestão de ter, né? estoque, como elas se diferenciam em faturamento, em resultado, em lucro, né? Em retirada de sócio. Normalmente elas ficam para trás e não é à toa. A gestão ela traz Um automaticamente norte, resultado, né? um norte, é isso aí. É bom para todo mundo. Na verdade, quando nós conversamos de gestão, organização, metas, enfim, de tudo que nós estamos falando, no começo as pessoas tendem a não gostar. Fala, poxa, mas é uma imposição de regra, é uma imposição de... Quando aquilo começa a funcionar, é um pouco do que nós falamos no começo. O treinamento ele só é ruim enquanto ele não está dando resultado. Quando você começa a perceber alguma coisa, fala, fez sentido. É, Vamos avançar? Vamos. ele gera gratificação no Gera final das contas. gratificação. E nós somos seres humanos, as pessoas querem receber gratificação, né? No sentido de tá dando certo, É, vou fazer uma dieta, opa, eu emagreci, né? é. Enfim, é normal. Puxando essa palavra, gratificação, e o que a gente estava conversando anteriormente sobre inadimplência. Uhum, Imagino, e aí eu vou falar do que a gente vê do micro e pequeno, e você me confirma na desenvolve. uhum. Eu imagino que o micro e o pequeno, eles têm uma gratidão pelo crédito liberado, que a inadimplência do micro e É pequeno deve menor. ser mínima, né? Porque o que eu acredito muito que também acontece uma coisa chamada o seguinte: eu tenho a Desenvolve como meu ponto de apoio, eu não posso falhar com ela. Super, Você não falharia com quem você sabe que você pode contar que é seu braço direito é onde você vai. super. Então, a primeira liberação, quando nós fazemos, nós falamos aqui de dividir risco e tudo mais, na segunda eu já tenho um histórico seu. Uhum. Então, o que que você prefere? Saber que você pode contar com a Desenvolve dentro do tamanho que você está e tudo mais? Ou vou falar, eu contei com a Desenvolve, agora eu vou na sorte, eu vou pagando os juros que tem. Nós temos leis aí hoje para cobrança de juros do micro que podem chegar até 4% ao mês, nós estamos fazendo lá 0,37. Então, se você sabe com quem você pode contar, o ideal, obviamente, é que você honre tudo aquilo que foi Claro, combinado, né? claro que Então, sim. eles têm todo esse compromisso. Eu me recordo muito claramente de uma história de uma mulher empreendedora, que eu atendi ela. Ela tinha pego o recurso conosco e pouco tempo depois ela descobriu um câncer. E no meio daquele tumulto que eu imagino que deveria estar a vida daquela mulher, a preocupação dela, ela foi lá para falar: não vou conseguir pagar esse mês, mas era andar para negociar. Olha a preocupação dela. Um boleto. Um momento eu falei: calma aí, vamos resolver. Ela falou: mas eu estou fazendo meu tratamento, já está dando certo e tudo vai acontecer. Eu falei: calma, vamos resolver. Ela falou: eu não posso perder, eu preciso dessa oportunidade. Olha isso. Que história, hein? É, É a nós temos. gratidão, né? Sim, E o micro, o pequeno, eles têm muito disso, tem, né? A gente viaja muito pro interior. O interior tem muito disso. A tem. receptividade, né? É o que você disse, o saber contar com uma parceria, né? Poxa, eles enxergam de fato Claro, que tem alguém me ajudando. E é o propósito, no final das contas, né? é De para fato, isso. é ajudar. A nossa existência ela é para isso. Uhum. Tem uma outra linha de crédito, que é o jovem. Uhum. Me conta aí sobre ela. Hoje a gente tem um problema sério, eu vejo aqui fora, da mão de obra do jovem, a geração Z e tudo mais, né? A gente tem um problema sério de comprometimento, de responsabilização e tudo mais. E o próprio
formato do marketing digital, a possibilidade de ganhar no online, né? Mudou um pouco a perspectiva dos jovens em buscar o Renda. emprego tradicional, né? E muda o formato de busca de renda. O que que é essa linha de crédito? Você tem toda a razão quando você fala da nossa dificuldade hoje cultural, né? Nós estamos aí com uma juventude que é imediatista, que daí você acha que tudo que deu certo para o outro, para você vai ser pelo mesmo caminho, nas suas facilidades. Nós tivemos ano passado na Expo Favela, houve um painel que tratou sobre isso, e eu costumo dizer o seguinte, pessoal: nem todos serão médicos, nem todos serão engenheiros, nem todos serão influenciadores, nem todos serão ganhadores lá do jogo de videogame, enfim. É, Nem tudo é para todo mundo, é igual ao futebol, né? não é? Dizem que 93% dos jogadores de futebol ganham menos de 2 salários mínimos. Olha, você deve conhecer alguém que já falou, você é um grande jogador, e às vezes a coisa não aconteceu e ele fez ali aquela remodelagem de perspectiva de vida. Só que a gente tem hoje uma leva de informação tão grande que essa juventude se confunde no que de fato dá para ser, no que não dá para ser, se ele precisa seguir esse caminho ou não. Porém, nós lá temos vários jovens que entenderam dentro, ou no interior, ou no seio da sua família, falaram, eu não posso arriscar. Eu tenho pessoas que dependem de mim, eu preciso trazer a renda para a família e eu quero trabalhar com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu tenho propriedade para fazer. Então, nós temos um jovem empreendedor que é tão engraçado, o nosso adesivo da Desenvolve, ele foi colado numa pilastra de madeira, lá no estabelecimento dele, que ele abriu um negócio para consertar a bicicleta caça, se não me engano. Então, tem o adesivinho da Desenvolve lá, onde é a pilastrinha, onde ele está fazendo o conserto da bicicleta dele e ganhando o dinheiro dele. Se você conversar, ele já tem milhões de sonhos. Olha que legal. Então, a Que juventude injeção, né? É uma é, injeção de é na ânimo, né? veia, é na veia. Essa juventude, ela precisa, como nós também, né? Assim, com certeza, lá na nossa realidade, quando nós tínhamos aquela idade, os sonhos eram outros, os Nossa, planos eram outros. Eu me recordo que, para minha mãe, por exemplo, ela falava muito sobre o funcionário público. Ela foi criada onde a gente precisaria ser concursado. Ela falava muito sobre isso, não era a é? estabilidade, né? Era. Hoje você já vê que as pessoas querem ser empreendedoras, né? Exato. Enfim, as coisas elas vão mudando. Requer você parar, pensar, refletir, tomar boas decisões. É. É isso. Eu vejo uma virada de ciclo geracional. Os nossos pais, por exemplo, propósito para eles não existia. Não, Nós precisamos é suar, é trabalhar e isso. trazer o dinheiro, o sustento para casa, né? Se gosta ou não gosta, pouco Não, importa. aí é outra coisa. Daqui para frente é frescura. Eu gosto ou não gosto, é Não frescura. Vai gostar, trabalhar. vai trabalhar. A nossa geração, e ela já vem com um pouco mais dessa busca, né? Um pouco mais dessa necessidade de buscar o porquê, o sentido e tudo mais, né? A nova geração, parece que essa busca de propósito, ela está cada vez mais É, distante, de encontrar. É o que você disse, eu tenho tantas oportunidades que eu tenho um cardápio tão grande na minha você se frente, perde, você se perde. perde, Como é que eu busco propósito, né? você se perde. Eu lembro de uma vez do meu pai, eu gosto muito de estudar, né? Então eu tenho algumas graduações, especializações. E meu pai, mais de 80 e poucos anos, eu lembro que eu falei, pai, agora eu vou fazer um mestrado, alguma coisa assim. Eu lembro que meu pai virou para mim e brincou, e falou assim: quando você vai parar de estudar e É, começar a ganhar dinheiro? Era assim a pergunta, sim, não é? E eu falava, poxa, para mim eu tava no auge ali buscando o estudo e tudo mais. é, Ele falou, não, mas você já estudou muito, agora vamos para uma outra etapa. Hoje, quando você conversa com alguns jovens, é difícil você ter uma conversa. Eu, na verdade, alguns temas eu não sei nem entender, porque é muito específico deles, sim, né, do dia a dia. termos, né? Exato. Mas é sempre assim, quando você tem muita possibilidade, geralmente você fica mais confuso do que você virar e falar, não, é isso que eu quero e é isso que eu preciso. As coisas meio se misturam. Eu tenho um grande mentor na área profissional barra empresarial, que é o seu Valmir. Seu Valmir é dono do mercado, era, né? Dono do mercado Tibres, lá em Várzea Grande, no Canelas, lá no bairro de Várzea Grande. Uhum, E eu sempre admirei aquele cara. Você chegava lá, ele tava de chinelo de dedo, camisa aberta até o umbigo, jeitão cuiabano de ser, né? uhum. E ele tinha pérolas assim que você falava, meu Deus, da onde que esse homem tirou isso, né? E um mercado extremamente rentável, lucrativo, em crescimento de faturamento, sucesso. Ele já diversificando negócios, um exemplo.
E ele dizia assim: sabonete, dono de mercado, sabonete, você tem que ter no máximo 4 opções. Mais que isso, ele não leva nenhum. O cliente não leva nenhum. Mas é Quer dizer, assim, se né? você der muita opção, você gera confusão, você trava a tomada de decisão, né? Aí você vai, não Curioso isso. decide, depois você volta, vou amanhã, vou sentir o cheiro, vou ver se, enfim, E esse exemplo do sabonete, ele é ilustrativo, né? Mas ele serve muito porque a gente está dizendo, né? O muito. cardápio de decisões e opções de hoje em dia, né? Ele está mais dificultando do que trazendo um norteador de fato para virar e falar, não, isso me encanta, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero ser. É, E, eu vou por aqui. e como tem opções fáceis, né? Muitas, De fato é difícil. muitas. Ainda bem que eu não estou nessa É. geração para passar por essa tomada de decisão. Provavelmente eu também ficaria confuso. Todos nós, pois eu estou dizendo, a gente hoje fala assim, mas quando nós estávamos lá na nossa idade, meu Deus, eu também ia ficar louca, eu ia falar, não, não consigo. Eu em 2010 eu acho, eu tive um trailer de lanche, baguncinha, em Cuiabá, né? Em Várzea Grande. E, e eu queria ter uma rede de trailer de lanches. Jovem, a Falou, é cabeça agora. explode, né? Quer dizer, o jovem por si só, ele é muito sonhador, né? E isso é bonito, só que chega uma hora que você precisa se definir, né? Chega Não uma tem hora que você como. precisa encarar um único caminho, porque senão vira uma metralhadora e... E não consegue. É, Quando hoje a gente fala é necessário diversificar, mas é diversificar dentro daquilo que você conhece, que você tem propriedade, que você tem domínio e aonde sua mão alcança. Não aquele negócio que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser não sei o quê. E no final você ainda também não se descobriu e não tá bom nem numa coisa, nem noutra, nem. Enfim, perfeito. é isso. Bueno, queria te agradecer. A gente falou de algumas das linhas de crédito, mas a gente sabe que o Desenvolve tem muitas outras, né? Tem. Me conta aí, como é que faz para quem está interessado, para entender, para saber melhor sobre as linhas do Desenvolve? Olha, você pode entrar no nosso site no www.desenvolve.mt.gov.br. Todas as nossas linhas estão disponíveis. No próprio site você consegue fazer a sua simulação de crédito e já entender ali, opa, é um valor que eu consigo, é um valor que dá para estar dentro do meu fluxo de caixa. Pelo próprio site você faz a solicitação, mas nós temos linhas para turismo, para transporte, investimento, solar, enfim. Eu costumo dizer que poucas linhas nós não atendemos. Uhum, Eu diria que a grande maioria das linhas elas são disponíveis para todo o público empreendedor. uhum. Nosso crédito ele vai de 15 mil a 1,5 milhão e com os nossos limites para pagamento até 10 anos. Vou aproveitar nossa juventude, o nosso programa aqui também pedir para nos seguir nas nossas redes sociais ou acompanhar o trabalho que tem sido feito lá, porque a gente conversou sobre isso, Histórias Inspiram, Muito e legal. lá tem muitas histórias bacanas, tem depoimentos importantes. Então você vai olhar alguém e falar, opa, essa história ela se assemelha com a minha, eu vou Eu acho, também. eu acho que uma frase que pode traduzir a rede social, o caminho que a rede social do Desenvolve está indo, Aham, é exatamente isso, né? Eu também posso, né? exato. Você olha as histórias ali e fala, cara, é possível. Não sei se você viu, o nosso tema agora é a gente que desenvolve. Então, assim, você é uma gente, uma pessoa, um ser que desenvolve aqui no estado do Mato Grosso, conte conosco. Muito legal. Entre no nosso site, faça nosso acompanhamento no Instagram, entre com o teu pedido, conheça lá as linhas, as documentações que serão necessárias e dê o primeiro passo. Eu sempre falo desse primeiro passo porque eu estive uma vez em um programa e uma colega falou, Mairan, e qual é a dica de ouro? Eu falei, a dica é fazer. A dica você está ouvindo da Desenvolve, você está ouvindo falar das taxas de juros, as possibilidades estão dadas. Agora, dê o seu primeiro passo e faça o seu pedido. Exato. É isso. E sabendo para que rumo você quer ir, né? O Sim, propósito, ou o propósito. o início da nossa conversa. Voltamos. Pronto. Obrigado. Obrigada a Agradeço você. demais sua presença, agradeço ter aceitado o nosso convite, né? Eu, como consultor, também empreendedor, eu estava louco para apresentar mais sobre o Que Desenvolve bom. para os clientes que a gente acaba visitando. A gente não tem propriedade para dizer, agora a gente tem a. Agora você tem um selo, né? Pronto. É isso. Temos como apresentar melhor. Que bom. Obrigada mesmo pela oportunidade. Nós estamos à disposição de todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, enfim. Conte conosco. Obrigado. Obrigada a você. Para vocês que acompanharam mais um episódio, agradeço
e até a próxima.